Bom dia, mais um dia maravilhoso que o Senhor fez. Nós estamos aqui ouvindo esse passarinho cantando, esse lugar abençoado, essa coisa bonita aqui, que é a natureza que o Senhor fez para nós desfrutarmos. E nessa manhã, nesse primeiro bloco no nosso programa, eu quero meditar com você em um texto aqui, um texto bem conhecido também, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, que vai falar quando Jesus andou sobre o mar. Aqui existem algumas palavras, alguns ensinamentos preciosos para as nossas vidas. Eu queria ler com você aqui Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22 está escrito assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, uma distância muito grande, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ou seja, entre 3 horas e 6 horas da manhã, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, não sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém? Esse texto aqui tem uma palavra, tem um ensinamento, ou vários ensinamentos muito preciosos para as nossas vidas. Primeira coisa aqui diz que Jesus compeliu, a palavra compelir é obrigar. Jesus fez com que os discípulos escolhessem um jeito de andar, escolhessem atravessar, o mar da Galileia aqui, que na verdade é um grande lago. Ele os obrigou a fazer isso. Será que Jesus não sabia que eles iam se deparar com a tempestade? Será que Jesus não sabia que eles iam ficar assustados com aquela situação? Que o vento seria contrário? Que o barco, que a vida deles seria afligida? Lógico que sabia. Primeira coisa que eu quero falar para você nessa manhã: Jesus, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do que você está passando nesse exato momento. Jesus, ele se importa sim com a sua vida. Por mais que você diga que você está sozinho, que Jesus não está se importando com você, que Jesus parece que não está nem aí com a sua vida, Jesus, ele está sim. Jesus, ele se preocupa sim. Tanto é que hoje nós estamos falando sobre isso. Jesus, ele quer cuidar de você. Jesus, ele quer se manifestar para você. Jesus, então, ele obrigou os discípulos a irem. Todos os discípulos ali, vamos aprender uma outra coisa. Todos eles, a maioria deles ali, eles eram pescadores. Eles estavam acostumados com aquilo ali. Pelo menos 4 deles, o trabalho, a profissão deles era pescador. Quantas vezes eles já passaram por aquele lago? Quantas vezes eles já navegaram por aquela região ali? Só que esse dia era um dia diferente. Jesus falou: vocês vão e eu vou orar. Tardezinha, assim, por volta de 4, 5 horas, Jesus foi para o monte orar. Outra coisa que eu aprendo: Jesus orava. Você tem orado? Você tem passado um tempo com Deus? Se nós formos colocar um horário aqui, vamos supor que Jesus começou a sua oração 6 horas da tarde. A Bíblia diz que Jesus foi ter com eles, já era quase 6 horas da manhã. Jesus passou entre 10, 11, 12 horas orando. Será que, nossa pastor, mas que tanto que Jesus orava? Será que, se Jesus orava, será que eu e você, nós também não precisamos orar também? Será que nós também não precisamos passar um tempo com o Senhor também? Certamente precisamos, não é verdade? Jesus orava. Eu e você também precisamos nos acostumar e até mesmo desejar e até mesmo sentir necessidade em passarmos tempo com o Pai. Esse texto diz que Jesus, ele foi orar e os discípulos foram para o mar, foram para o lago da Galileia ali atravessar. E em determinado momento, aqui diz que
os discípulos, eles ficaram atemorizados, eles ficaram assustados por estarem passando por aquilo. Quantas vezes você e eu, né? Jesus às vezes até ele dá uma orientação, existe uma palavra para nós prosseguirmos, para nós caminharmos numa determinada direção, e às vezes nós estamos naquela direção, e às vezes nós somos tomados também por esses ventos contrários. Às vezes nós estamos fazendo o nosso melhor, nós estamos obedecendo a voz do Senhor, obedecendo a vontade do Senhor. E às vezes esses ventos, essas ondas, elas vêm, né, bater contra o nosso barco, contra a nossa vida, contra a nossa família. E às vezes a primeira coisa que pode existir no nosso coração é um questionamento, é uma indagação, assim, mas Jesus, eu estou te obedecendo. O Senhor me pediu para atravessar, para fazer essa travessia. E parece que, o que é isso? Parece que piorou. Eu já ouvi muitas pessoas falando a respeito disso. Pastor, mas parece que quando eu estava lá no mundo, parece que quando eu estava vivendo uma vida, né, sem Jesus, sem frequentar a igreja, sem praticar a palavra, parece que era uma vida mais tranquila. E eu concordo, porque comigo também foi assim. Era uma vida mais acomodada para a nossa alma. Era uma vida mais tranquila para a nossa carne. Semana passada falamos bastante a respeito de alma e carne. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, a alma fica angustiada, não é verdade? E agora, os discípulos eles estavam passando por essas situações. Uma situação que tinha fugido ao controle deles. Deixa eu dizer algo para você. Sempre quando o Senhor ele nos leva a fazer uma travessia, sempre quando o Senhor nos orienta a sair de um lugar e a ir para outro lugar, sabe o que Ele está dizendo? Nesse meio do caminho, eu vou me aparecer, eu vou me manifestar na sua vida, eu vou aparecer na sua vida e você vai conhecer uma nova face de mim. Será que eu e você já conhecemos Jesus o suficiente? É lógico que não. É lógico que nós não conhecemos quase nada do Senhor. Por isso, Jesus ele nos impele, por isso Jesus ele nos leva a algumas travessias, Jesus ele nos leva a determinados lugares, ele prepara uma situação onde nós seremos surpreendidos pela presença dele, nós seremos surpreendidos pela manifestação dele. Não foi isso que aconteceu aqui que nós lemos? Quando Jesus ele viu a dificuldade dos discípulos, quando Jesus ele viu a necessidade dos discípulos, Jesus ele ficou parado? Não, Jesus foi ao encontro deles. Você acha que, pastor, eu estou passando uma necessidade muito grande, você acha que Jesus não virá ao seu encontro? Você acha que você vai passar sozinho por essa situação? Não, não vai não. Essa situação foi Ele mesmo, foi o próprio Jesus quem armou essa situação para você passar, para você conhecê-lo mais, para você descobrir quem é esse Jesus, para que você saiba que Jesus ele não é uma religião. Jesus ele não veio aqui para te levar para uma nova religião, para te tirar de uma e colocar em outra. Jesus ele veio aqui para você fazer parte da família dele. Ouça isso. Jesus, a Bíblia diz que quando Jesus veio, ele veio como o unigênito Filho de Deus. O que significa isso? O único Filho de Deus. Deus não tinha outros filhos, era só Jesus. Deus te amou de tal maneira, me amou de tal maneira, que Ele deu o seu unigênito Filho, para que quando eu crer nele, eu não pereça, eu não perca, eu não vá para o inferno, eu não morra eternamente, mas eu seja salvo por Ele e viva eternamente na presença dEle. Jesus ele veio na terra como o unigênito Filho de Deus. E sabe como que Ele ressuscitou? Como primogênito Filho de Deus. Jesus ao mesmo tempo ele é o meu Senhor, o meu dono. Jesus é o meu Salvador, Ele me salvou. E Jesus ele é o meu irmão mais velho. E de irmão mais velho eu entendo, sabe por quê? Eu tenho um irmão mais velho. E a vida inteira o meu irmão mais velho, o meu irmão o Henrique, ele sempre foi mais forte do que eu. Ele sempre foi mais assim, né? Às vezes eu arrumava confusão na escola, arrumava confusão na rua. Eu só falava assim, se eu não desse conta de acertar aquela situação sozinho, eu falava assim, eu vou chamar meu irmão mais velho. Você vai ver, na hora que o Henrique chegar aqui, o negócio vai ficar feio pro seu lado. E ele nunca me deixou na mão. Ele nunca correu de uma briga. Se eu arrumasse uma confusão e eu não desse conta, eu chamava o Henrique. E quando ele vinha, o negócio ficava feio pro lado daquela turma toda lá. Eu quero te falar que você tem um irmão mais velho, chamado Jesus Cristo. Se você tem Ele como Senhor, como Salvador, Jesus, Ele também é o seu irmão mais velho, mais forte, mais poderoso,
que sabe mais, que pode transformar completamente a sua vida. Assim como o meu irmão não me deixava na mão, e o meu irmão muito limitado. Você acha que o seu irmão mais velho, o Deus Todo-Poderoso, ele vai te deixar na mão? Ele vai te decepcionar? Ele vai te orientar a tomar uma decisão? Ele vai direcionar a sua vida para um novo rumo? E ele não vai estar com você? Ele não vai ajudá-lo na hora que você mais precisa? Na hora que os discípulos mais precisaram. Quem que apareceu? Jesus. Na hora que você mais precisar, você acha que quem vai aparecer? Você acha que você não pode contar com ele? Ah, pastor, mas lá atrás parece que eu já tentei e não deu certo. Será que você tentou mesmo? Será que você esperou até o último instante mesmo? Pelo aparecimento do Senhor, pelo surgimento do Senhor, para ele fazer aquela entrada triunfal e modificar toda a situação da sua vida? Será que você tem aguardado por esse Senhor? Será que você tem confiado realmente nas mãos desse Deus? A Bíblia diz aqui, que nós lemos, que Jesus, por volta de 3, 4 horas da manhã, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. Às vezes você e eu, quando estamos passando por situações complicadas em nossas vidas, nós ficamos formulando na nossa mente, mas como que isso vai acontecer? Qual que será a saída? Como então eu vou passar, a partir de hoje, eu vou passar a crer mais em Deus, que Deus vai fazer algo na minha vida? Você acha que os discípulos, por algum instante, eles imaginaram que Jesus viria ao encontro deles andando sobre as águas? Talvez eles pensaram que um outro barco apareceria, que por alguma situação, aquele vento, aquela tempestade cessaria. Não sei o que eles imaginaram, eu não sei o que eles pensaram. Você e eu também. Muitas vezes nós pensamos muitas coisas, mas como que eu vou sair dessa? Como que isso vai acabar? Como que esse vento contrário vai cessar? Como que eu vou chegar são e salvo lá do outro lado? Como que as coisas vão se resolver? Eu quero te adiantar algo para você. Eu quero que você não se preocupe com isso. O milagre, meu irmão e minha irmã, não pertence a você nem a mim. Eu não sei como e também não sei quando. Eu só preciso crer. Eu e você precisamos crer apenas uma coisa: que vai acontecer. Que Jesus está sabendo, que Jesus está vendo, e Ele não está simplesmente vendo. Ele está esperando o momento certo para aparecer na sua vida. Ainda que seja como nós lemos aqui, andando sobre o mar, ainda que Ele venha andando sobre essa situação adversa, ainda que Ele venha andando sobre aquilo que você não sabe que vai acontecer, Ele vem, Ele virá ao seu encontro. Amém? Logo após o intervalo, nós vamos dar continuidade a esse estudo, a essa palavra, e você vai poder aprender coisas novas. Que Deus abençoe a sua vida. Até logo mais.